O incidente do Vale de Deus finalmente está acontecendo com todas essas figuras famosas do mundo inteiro reunidas para o confronto final. Mas, como de costume, com tanta gente envolvida, muitos segredos e detalhes ocultos acabam se perdendo. Como o novo título de Gonkou em japonês, que comprova sua função como receptáculo de Emu ou a possível linhagem de piratas de Barba Negra. Então, vamos analisar cada detalhe. Na capa, Yamato finalmente completou a peregrinação e retorna à capital das flores. Yamato está no topo de uma colina no lado nordeste da capital, que aliás não estava presente em representações anteriores da cidade. Mesmo tendo visto vistas aéreas perfeitas, podemos relevar o erro de Uda. Ao fundo, podemos ver o castelo do Shogun e o Monte Fuji, bem como o bairro de Sakyo, marcado pelo grande pagode, onde Danger costumava morar como membro da Yakuza. Nessa colina, encontra-se um santuário dedicado a Odin e seus Nakama, onde ele e seus companheiros são venerados por seus serviços prestados ao país. Talvez você se lembre vagamente de que isso foi mencionado no final de Wano, no capítulo 1058, antes, quando Kinnaman expressou o desejo de construir um santuário para Odin em uma colina, com vista para Kaishta, a capital das flores, onde ele e aqueles que lutaram por Fanuana seriam venerados, incluindo antigos daimyo como Yasue, e, presumivelmente, outros como Shimotsuki Shimaru Fugatsui e o Suzuki Temporatu. Junto a eles, também seriam consagrados Ashur Doji e eu, para que todos possam descansar testemunhando a beleza de sua capital para sempre, um local sobre o qual até Yasu comentou durante sua execução. De volta ao Vale de Deus, os membros do clã Jievi estão sendo exibidos no palco, que, como mencionamos anteriormente, devem ser cerca de 12, considerando que existem 13 coelhos S, sem contar Kuma, o bucaneiro. Mas fico pensando se eles também jogaram a mãe do Teach no lote com eles, ou se sabem que ela não faz parte do clã, mas simplesmente se casou com um membro. Embora os números sejam difíceis de distinguir no palco, já que apenas uns 9 são visíveis, é possível que mais 3 estejam escondidos atrás dos grandalhões. Aliás, aqui vemos a mãe do Teach bem brevemente, com cabelo espetado e olhar penetrante. Embora Teach claramente tenha herdado os olhos do pai, ela tenta protegê-lo. Mas, infelizmente, T é exposto ao horror dos dragões celestiais, um trauma que parece que o acompanhará por muito tempo. Entre os outros membros do clã, Dave, no entanto, vemos homens bastante grandes. E, curiosamente, um deles parece até usar um chapéu, que lembra um chapéu de palha. Mas fico me perguntando se isso tem algum significado mais profundo, ou se Otis está apenas nos provocando. O curioso, porém, é o comentário de um dos membros da plateia, que basicamente diz: "Vocês também devem ser bucaneiros, não é?" O comentário provavelmente se refere aos membros maiores do clã com físico robusto, que lembra bucaneiros como Kuma. Então, o dragão celestial está presumindo que alguns membros do clã Dave sejam bucaneiros, mas tudo o que temos é essa suposição. Portanto, é difícil afirmar com certeza se eles são de fato bucaneiros ou se este é apenas um comentário aleatório, baseado em especulação, mas seria estranho incluir essa informação se não fosse o caso. E não parece ser o tipo de comentário que ele faria sem ao menos conhecer um pouco dessa história. Dito isso, essa não é necessariamente uma ideia nova, já que há muitos anos se especula se Barba Negra de fato possui sangue de bucaneiro, e como isso poderia estar relacionado ao seu corpo ser diferente, algo que Marco atribuiu como a razão para ele possuir 2 habilidades de Akuma no Mie. E isso poderia explicar muita coisa. Como Vegapunk insinuou em relação a Kuma, a característica especial dos bucaneiros parece estar relacionada ao conceito de sua vontade de permanecer, mesmo após a morte. Embora ele não tenha se aprofundado no assunto, pois foi interrompido, os detalhes ainda são vagos. Então, me pergunto se talvez Jabek também fosse um bucaneiro.
já que a mãe do professor não parece ter a altura necessária para isso. E embora Jabak seja mais esguio, ele também é um homem bastante grande. E isso pode explicar por que ele acabou permitindo que sua vontade continuasse a viver dentro de Teach. Isso poderia explicar como Jabak poderia hipoteticamente ter continuado a viver dentro do corpo de Teach, como já especulamos há muito tempo, e como duas almas existindo em um corpo poderiam permitir que uma delas comesse duas frutas sem graça, e talvez também explique por que ele não dorme. Da mesma forma que a vontade de Kuma ainda permanece dentro de seu corpo, mesmo que tecnicamente estejamos mortos. A afirmação de Eight de que Teach viveu o dobro do tempo que uma pessoa normal viveria, que Oda apontou como uma fala muito importante, pode se relacionar não apenas com a insônia, mas também com a possibilidade de esta ser a segunda vida em que ele está. Ainda assim, teremos que esperar para ver. Além disso, não quero incomodar muito Oda com inconsistências, mas o tamanho do palco aqui é de uma dimensão completamente diferente do que foi visto no capítulo 1095. Ou será que era apenas um palco do tamanho de uma pessoa pequena? Bem, aqui é uma arena inteira. Mas principalmente é interessante porque faz com que os 9 baús de tesouro, ao contrário dos 6 originais, pareçam particularmente gigantescos, quando pelo que vemos mais tarde não deveriam ser, já que deveriam abrigar apenas Druze. Como Saturno e Garling observam, este último diz que a descoberta do clã Davy aqui foi apenas uma reviravolta do destino, o que é um conceito interessante para se discutir, considerando que no capítulo anterior, Jabek também falava sobre destino, e este lugar é intitulado A Ilha do Destino. O diálogo entre os dois também é apropriado, já que Garling acabaria por tomar a posição de Saturno. Por outro lado, como havíamos presumido, a mãe que falava com Dragon era de fato a mãe de Shanks e Shamrock, embora novamente não vejamos seu rosto. Ela implora a Dragon que leve seus filhos para longe de Garling. E assim, diante desse último desejo, Dragon não consegue se conter e entra em ação. Supostamente, os fuzileiros navais deveriam ter deixado a ilha permanecendo nos navios para garantir que ninguém saísse pelo mar. Mas Dragon permanece seguindo suas próprias convicções. Ao mesmo tempo, o torneio genocida começa dando aos coelhos 1 hora para encontrarem um esconderijo antes de começarem a ser caçados. Prometem-lhes que se conseguirem sobreviver por 3 semanas, serão libertados. Embora tal sobrevivência por tanto tempo já pareça improvável, como Ivankov nos diz, qualquer sobrevivente após o período de 3 semanas será executado de qualquer maneira. Mas eles recebem a mentira de que podem sobreviver para mantê-los desesperadamente fugindo. O puro horror deste jogo é indescritível. No que pode ser um dos capítulos mais difíceis de ler de One Piece em muito tempo, sejam famílias idosos ou mesmo crianças, ninguém está a salvo deste jogo perverso. Enquanto isso, todo o jogo é transmitido para os outros dragões celestiais e para Marijua, que assistem a tudo para seu próprio entretenimento. Várias famílias lutam pela glória para se tornarem a que tem a maior pontuação, mas entre elas temos menções não apenas às famílias Figureland, da Meyer, Versace ou Sheffer, mas também à família Babbitt, que seria uma das famílias ainda sem nome que estávamos esperando para descobrir. O nome Babto pode ser romanizado de diferentes maneiras, como Babette Babette, Babei, Oha, Bab e Baez. Portanto, é difícil dizer qual Oda está usando. Além dos Nefaltai exilados, as 19 famílias fundadoras agora incluem os Neonas, os Figurelands, os Jaras, os Marcuses, os Tubmans, os Ethan Barons, os Sheffords, os Manmayers, os Doniotes, os Rimoshifus e agora os Bavads com mais 8 ainda sem nome. Falando dos prefeitos homens, podemos ver Gonko, ou melhor, seu título completo, como Prefeita Sonny Man. Gonko provavelmente
para Oda lembrar os leitores que não sabiam que seu nome era Redkin, e corrigido para a prefeita Isman Gunko. O nome Santa Gonko é oficialmente romanizado em japonês, mostrando que Oda quer usar Santa para ambos os sexos como na tradução oficial. Como expliquei antes, os dragões celestiais machos carregam o honorífico Se, que significa santo ou sagrado, enquanto as dragões celestiais fêmeas carregam o honorífico Gu, um sufixo usado para membros da família real japonesa, que fundamentalmente significa dama ou princesa. Eu havia proposto usar santo e mais santo, para distinguir o que, embora não seja totalmente correto em inglês, se encaixa melhor nessa ideia. Mas suponho que Oda esteja optando pelo termo padronizado mais correto, santo, para ambos, mesmo que isso signifique que essa pequena nuance se perca na tradução. Muito mais interessante, porém, é o título de Gonko, já que ela parece ter um título completamente único, concedido somente a ela. Um termo complexo. Então, vamos analisá-lo parte por parte. Primeiramente, Kami significa Deus, que neste contexto tem sido frequentemente usado para se referir a Emas. Considere o Deus que governa este mundo. Chuin de Shashin é uma palavra única, que Oda criou aqui combinando os kanjis para servo e espada. Nu é a partícula possessiva que atribui o Shuin a Kami. Isso significa que Kami no Shuin se traduz como lâmina serva de Deus. Esse termo faz muito sentido, já que Gunko aqui é basicamente definido como o servo pessoal de Emu, como sua lâmina. Em japonês, ser a lâmina de alguém, e em inglês, até certo ponto, ser a faca de alguém, significa ser basicamente o servo dessa pessoa seu guarda, para auxiliá-la em qualquer situação. Assim, esse título define Gonko como a própria lâmina serva pessoal de Ema. Em retrospectiva, isso explica muita coisa. Isso explica por que vimos Gonko servindo Emu na Sala das Flores, quando Jabak invadiu ajoelhando-se diante de Emu e usando um véu bastante semelhante ao dela. Também explica por que Gonko possui o Aronome também, visto neste capítulo, já que foi esse mesmo poder que vimos matar a cobra na Sala do Trono Vazia. Embora seja possível que Gonko estivesse se escondendo secretamente naquela sala para cumprir as ordens de Emu, parece que a flecha veio diretamente de Emu, o que ainda faria sentido se Emu confortasse Gonko com um poder que ela mesma possui, visto que as vidas de Emu e Gonko estão intrinsecamente ligadas. Portanto, isso parece sugerir ainda mais que Gonko é a única que Emu poderia possuir diretamente em vez de todos os cavaleiros divinos, ou aqueles com uma marca em geral, o que faz sentido, já que ela é afinal a própria lâmina serva de Emu. No entanto, este ainda é um destino que ela parece não estar disposta a seguir, pois vislumbres de seu passado sugerem que ela teve algum evento trágico com seu pai em uma época em que usava a mesma roupa que usa agora curiosamente, que agora podemos ver que também tem uma saia e uma abertura, mas ao mesmo tempo também se lembra de ter passado algum tempo com Brook quando era mais jovem. Portanto, a implicação é que ela foi de alguma forma manipulada por Emil e obrigada a servi-la durante todo esse tempo como sua assistente pessoal, o que também explicaria por que ela e o comandante Shamrock foram enviados a Albeth como dois dos cavaleiros divinos mais importantes. No entanto, o fato de ela estar fazendo tudo isso contra a sua vontade é ainda mais irônico, porque em japonês a representação da guerra é bastante evidente. Aqui Oda combinou duas palavras, servo e lâmina, para criar o novo termo lâmina serva. Mas geralmente em japonês a palavra shuin está associada a um termo muito mais comum, prisioneiro. De fato, Gunko é prisioneira de Emu, forçada a servir a Deus contra a sua vontade. Chego a questionar se Gunko é realmente o seu nome,
já que, como mencionado anteriormente, ele é composto pelos kanjis para militar e criança/menina, significando fundamentalmente criança-soldado. No entanto, o interessante sobre esse título é que um dos dragões celestiais focados em morcegos se refere a Gunko dizendo: tem certeza de que ela ainda é a espada divina retida pelos cavaleiros divinos. A forma como isso é formulado dá a entender que ela está subordinada aos cavaleiros divinos. Isso significa que ou a posição de serva de Ema é tão desvalorizada que não é tão prestigiada quanto a dos cavaleiros divinos. O que está de acordo com o que dissemos sobre Goku? Ser tratada como prisioneira de Emu, ou, alternativamente, a posição de serva Blade, é mais como um aprendizado para os cavaleiros divinos, onde Go ainda não se tornou uma cavaleira divina, mas estava treinando para isso. Isso é interessante, considerando que, no volume Redcon, o título de Cavaleira Divina de Gonka, em Elbaf, foi removido, embora ainda esteja presente alguns capítulos antes, durante sua primeira apresentação. Isso também faz sentido, já que ela não aparece na formação no final do capítulo, mas é difícil ter certeza dada a sua ligação com Emo e o fato de ela ser a única, até agora, a possuir esse título completamente único. Ao mesmo tempo, um jovem Summers também se comporta como um monstro repugnante e horrível, usando seus poderes que ele já possuía naquela época para torturar uma criança. Isso me deixa ainda mais ansioso para vê-lo ser completamente destruído por Gaban, já que os dois se encontraram em algum momento no passado, e é muito provável que tenha sido ali que Gaban deixou Summers com um trauma que ele certamente não esquecerá tão cedo. Infelizmente, os horrores continuam, e Dragon é forçado a testemunhá-los, remodelando sua visão de mundo e abrindo caminho para que uma pequena faísca de revolução se alastre. Parte dessa faísca, no entanto, é inspirada por um jovem Ivankov que se agarra à esperança de libertação em uma cena que vimos no capítulo 1096. O que não vimos é que Ivankov Kuma e os outros quase foram mortos a tiros, mas Dragão os defendeu atirando no dragão celestial, com um de seus dardos tranquilizantes, permitindo que o grupo sobrevivesse. Claro, no futuro, Ivankov encontraria Dragão novamente, o que o levaria aos lutadores pela liberdade, e mais tarde com Kuma, a fundação do exército revolucionário. Mas quando toda a esperança parece desaparecer, de repente os espíritos da rocha chegam à ilha. Jabesi, Barl Esh, Shiki Kibel, John Nassi e Nushe. Stussy, de Gloriosa Hizir, Strozen, Nane e Glitch Ila e Asha Idu estão todos aqui, além de Tiza. Alguns outros que não aparecem nesta lista, como Gilbastar. Mas, como nos foi dito, Oku, de fato ficou de fora desta vez com uma desculpa esfarrapada. Como podemos ver, o objetivo principal deles é resgatar Shaki, embora também tenham interesse em saquear os tesouros encontrados aqui, que incluem as Akuma no Mi. Whitebeard parece realmente ver Shaki como uma amiga, e por isso quer resgatá-la, mesmo ainda tendo uma queda por ela, enquanto Big Mom e Kaido estão atrás das Akuma no Mi. Curiosamente, Barbell agora está com o cabelo raspado, o que combina com sua aparência no capítulo 1096, tornando essa diferença consistente. Além disso, embora já tenhamos visto antes, vale a pena notar que Newgate tinha uma Jolly Roger única no formato de uma escola com seu bigode, que acabou sendo diferente da sua versão mais simples, usada posteriormente, quando ele formou sua própria tripulação pirata. Também é possível ver Shiki e Kyo ao fundo discutindo como já sabíamos, afinal eles eram rivais. O Capitão John continua bebendo como sempre, não só no capítulo 1096, mas também quando era um zumbi em Thriller Park, já que aparentemente o alcoolismo persiste por um tempo. Devo corrigir algo que mencionei no vídeo anterior. John aparentemente sobreviveu ao Vale de Deus,
pois supostamente foi assassinado por sua tripulação por se recusar a revelar o esconderijo de seu lendário tesouro, deixando sua localização um mistério até hoje que Buggy deseja descobrir. Uma pista, porém, pode estar em sua faixa, que Olaf pegou em Thriller Bark e depois deu a Buggy em Pulley Down. Eu me pergunto, no entanto, se esse tesouro poderia ser um daqueles que vemos aqui no Vale de Deus. No caos que se seguiu, o dragão aproveitou a situação para capturar os gêmeos Shanks e Shamrock. Mas no fim, sabemos que apenas um deles acabou nas mãos de Roger. Fico me perguntando então como os dois se separaram, já que presumo que talvez o dragão tenha sido quem os colocou em baús de tesouro diferentes. Mas talvez Garling tenha ficado com um dos baús, já que ele permaneceu no Vale de Deus, enquanto o outro acabou com os piratas de Roger. Falando nos gêmeos, a existência deles foi na verdade pronunciada no capítulo 1096. No início do capítulo, Garling disse: "Observem-me, crianças." Muitos interpretaram isso como uma provocação aos outros cavaleiros divinos. Mas a forma como foi dito em japonês não soava como "observem-me, pirralhos", ou algo condescendente, mas sim como uma referência a crianças de verdade, dada a palavra usada. Portanto, faz sentido que ele estivesse se referindo aos gêmeos, basicamente dizendo a eles: "Vejam como seu pai é incrível." Seguindo os piratas do Rocks, os piratas do Roger, também com o filho na ilha, estão prontos para levar Shaki ao ponto de tremerem diante de Roger. Atrás dele também é possível ver os dois trocando olhares fulminantes, demonstrando uma dinâmica bem parecida com a de Zoro e Sanji. Mais atrás, temos também Paterno Max Marks Taro Jackson Banner, que muitos dizem lembrar Na, e não refuta tais alegações ao fazer a pose icônica aqui. Hangaron Megan Senhor, Mamora, Milpain e Donino. No capítulo 1096, ouvimos um grito fraco de Roger, dizendo "venham aqui, pedras", e de Beck dizendo "saiam da frente, Roger". O que faz mais sentido agora, já que talvez Jabi Ikki não quisesse lutar contra Roger, imediatamente por querer se concentrar em resgatar sua família, em primeiro lugar. Para detê-los, os Cavaleiros Divinos entram em ação, mostrando-nos muito mais do que antes. O próprio nome é romanizado por Oda como Cavaleiros de Deus, que é basicamente a mesma definição de Cavaleiros de Deus, apenas escrito com um off no lugar do off. No entanto, isso demonstra que o nome deles, na verdade, se refere a serem os cavaleiros a serviço de Deus. Nesse caso, claro, Deus sendo mais uma vez Emu. A tradução oficial, infelizmente, traduziu erroneamente o nome como Cavaleiros Sagrados, o que eu até consigo entender a intenção por trás da referência à Terra Santa. Mas Cavaleiros de Deus ou Cavaleiros Divinos, se preferir uma pronúncia mais suave, é a tradução mais correta. Entre eles, vemos, é claro, Garling e Summers, este último empunhando sua espada espinhosa. Ao lado dele, vemos também a mulher de cabelos azuis da família Manmeyer, que conversou com Gonko no capítulo anterior e apareceu pela primeira vez em 1096. Agora temos a confirmação de que ela também é uma cavaleira divina. Ao lado de Garling está esta mulher de cabelos longos, que também apareceu pela primeira vez em 1096. Embora retratada como morena aqui, ela é loira no anime. Vemos aqui pela primeira vez sua arma, uma espécie de lança ou espada com uma lâmina triangular. Em frente a ela está o outro cavaleiro, que vimos no capítulo 1096, um homem alto usando um crânio de vaca semelhante ao de Road, em certo sentido, embora Road estivesse usando um crânio de Musa, como vimos anteriormente. Ele parece estar carregando uma foice, e esses dois tiveram uma breve fala no anime. Caso você esteja curioso para saber como soam, o que indica que o cara do crânio é, na verdade, um homem, mas além deles, temos dois novos cavaleiros com armas de fogo,
Uma mulher muito alta, como fica claro pelos seios, que curiosamente possui pequenos chifres dentes salientes, cabelo dividido em duas cores e mãos particularmente grandes, além de fumar o que parece ser um charuto. Não há muito mais que possamos inferir dela, mas os dentes irregulares e aquela boca lembram muito a de uma assassina, o que significa que ela pode ser a mãe dele, ou possivelmente apenas mais um membro da família de Remo Shifu. E atrás deles está aquela coisa que, por um lado, lembra um yeti, mas ao mesmo tempo parece ter asas de morcego com grandes chifres dentes serrilhados e uma barba espessa. E de novo, as asas. Me pergunto o quanto da barba faz parte de seus poderes como criatura, ou se é apenas por ele ser um velho barbudo. As asas são o elemento mais marcante aqui. Meu palpite é que se trata de algum tipo de demônio morcego em seu estado transformado. Algo como matar com frutas ou poder demoníaco, podendo ser qualquer variedade de morcego demoníaco mítico, como o Yamachi Yokai, o Kamatot Maya ou o Batibat Ilocano. Os piratas continuam avançando, enquanto vemos Barba Branca e Chique dizimando os marinheiros, com Chique em particular, se mantendo vivo graças aos seus poderes. No entanto, de repente, uma bala de canhão cai na ilha como um meteoro, indicando a chegada da frota de Garp marcada pela icônica cabeça de cachorro que ele usava desde sempre. E então chega, é claro, o Vice-Almirante Garp, que atira balas de canhão, assim como fez contra Luffy. E ao seu lado está seu sempre leal Bogard, que claramente é muito mais velho do que aparenta, visto que esteve aqui há 38 anos e já parece bem idoso. Com isso, todas as lendas estão reunidas no Vale de Deus. O Espirro da Rocha, os Piratas do Roger, os Cavaleiros de Deus e Garp e seus fuzileiros navais. Agora sabemos como a história se desenrolará. Roger e Garp unirão forças contra os Rocks e derrotarão a tripulação de uma vez por todas, enquanto a própria ilha desaparecerá sem deixar vestígios. Mas o que mais se escondia nesses eventos históricos? Qual era a verdadeira razão por trás desse incidente crucial? Então,